Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que trata do que se faz de melhor em termos de saúde no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. Esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata tudo de doenças neurológicas. Neurologia, neurologia clínica, neuropediatria, neurocirurgia, neurointervenção. Tudo a Neurogênesis cuida na nossa região. Esse nosso programa é transmitido pela TV RBA para todo o estado do Pará e, neste exato momento, para o mundo inteiro, pelo link rbatv.dol.com.br ou o outro link, dol.com.br. Para o mundo inteiro, eu gosto de falar, nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, em toda a Europa, em toda a América do Sul, na África e agora no Oriente Médio. Nós temos espectadores no Líbano. Então, o nosso programa praticamente atinge o mundo todo. Quando acaba, chegam os WhatsApps comentando. E o nosso convidado de hoje, mais uma vez, um super convidado, alguém que eu tenho orgulho de ser amigo, é o Dr. Francisco Aurélio Soares de Brito Júnior. O Francisco Soares. O Francisco é médico desde 79, formou na Federal, é pediatra, é médico da reserva da Força Aérea e tratava medicina de aviação, é tenente-coronel da Aeronáutica, é especialista em administração hospitalar pela Universidade de São Camilo, lá de São Paulo, é médico pediatra pelo Conselho Federal de Medicina e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. É um médico cooperado da Unimed, trabalha no consultório e, Francisco, você foi convidado de novo porque tu não sabe a quantidade de solicitações para que, primeiro que já pediram o teu programa está lá no nosso canal do YouTube, e um monte de pessoas, médicos, amigos, muita gente me pediu para te convidar de novo para te falar do projeto 1000 dias sem tela com relação à doença ao autismo. Então, eu te prometo que eu não vou te atrapalhar. Então, explica de novo o projeto, explica o que é que você faz neste projeto. E obrigado. Antes de mais nada, tá? Antes de mais nada, queria agradecer o convite. É um prazer enorme estar com você aqui. A repercussão da primeira entrevista foi muito boa. Eu vou, inclusive, comentar. Eu fui chamado para falar. Falei para mais de 200 professores em Marapanim, graças àquela entrevista que a gente teve aqui. Foi uma coisa sensacional, uma experiência maravilhosa. O projeto 1000 Dias Sem Tela, ele é baseado na característica já definida de que a tela, quando utilizada para crianças pequenas, ela produz alguns sintomas que fazem parte dos sintomas que caracterizam os transtornos do espectro autista. E alguns deles também do TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esses sintomas são atraso de linguagem, uma dificuldade de relacionamento social, dificuldade de concentração, dificuldade de autocontrole e tudo isso levando a uma dificuldade de aprendizado. Então, se a gente conseguir evitar que essas coisas aconteçam, a gente vai evitar o atraso no neurodesenvolvimento, que vai levar a situações que podem, no futuro, ser confundidas com o autismo. Porque todos esses 5 sintomas que eu falei para você fazem parte dos sintomas que caracterizam o transtorno do espectro autista. Então, se eu consigo atrasar
melhorar o atraso de linguagem, impedir que a criança desenvolva atraso de linguagem, se eu conseguir que ela tenha um melhor relacionamento, uma interação social, se eu conseguir que ela não se disperse nas salas de aula, se eu conseguir que ela aprenda com mais facilidade, eu vou melhorar a qualidade de vida da criança, da família, da sociedade. Então, a gente começou o trabalho e tivemos a oportunidade de conversar com vários pediatras, colegas nossos cooperados da Unimed, e começamos em algumas escolas. Todas as escolas que eu visitei, graças a Deus, aceitaram, toparam entrar na brincadeira, e a gente está trabalhando dentro das escolas, preparando os professores para que eles tenham capacidade de perceber essas nuances, essas situações nas crianças da escola, se antecipar a uma evolução desfavorável, conversar com os pais, orientá-los não só para tirar da tela, mas principalmente para procurar o pediatra, para procurar as terapias, para conseguir reverter um eventual atraso que a criança já apresente. Tem sido assim extremamente gratificante, principalmente as crianças que eu acompanho mais de perto no meu consultório. Algumas crianças vêm com a queixa de atraso já presente e a gente consegue, com o trabalho, apresentar uma melhora muito grande nas crianças. Muitas delas, com pouco tempo, conseguem se libertar, inclusive, da necessidade de apoio e da necessidade de terapias. Óbvio, eu não posso afirmar que nenhuma dessas crianças iria evoluir para autismo. Mas como a gente teve, nos últimos anos, um avanço, um aumento exagerado na incidência do autismo, e muitas pessoas acreditam que uma parte desse aumento seja ocasionado pela confusão, digamos assim, das doenças, dos sintomas autistic-like ou semelhantes ao autismo, levando a um diagnóstico de autismo, então a gente provavelmente vai diminuir bastante esse diagnóstico, pelo menos nessa situação. Essas crianças que apresentam uma evolução parecida com o autismo em função da agressão produzida pela tela vão ter melhora, vão evoluir de uma forma muito mais positiva e, muito provavelmente, não precisarão no futuro de apoio, de ajuda. Certo. Me fala uma coisa. Quando você fala tela, tu está falando do tablet, do computador, da televisão e do celular? É isso? Porque hoje a mamadeira de antigamente, para a criança parar de chorar, foi substituída pelo celular. Então, é muito comum pais, quando a criança começa a chorar, ou então a perturbar a paciência, ou então brincar de criança como ela é, o que é que ele faz para ela acomodar? Dá um tablet, dá um celular, coloca num joguinho que ela gosta para a criança se acomodar. Fala para mim, para as pessoas que ainda não viram o teu projeto, o que isso causa. Então, quando a gente fala tela, a gente está falando de computador, celular, tablet, televisão. É tudo isso? Tudo isso. Inclusive, a televisão em segundo plano não é recomendado. Como é a televisão em segundo plano? Você está aqui assistindo, a criança está brincando ali do lado. Essa situação também não é recomendada. Mas a situação em que você coloca a criança diante de uma tela, principalmente a criança pequena, abaixo dos 2 anos, eu gosto de pensar que isso é importante abaixo dos 3, mas para a gente ser fiel a uma situação, digamos assim, universal, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, Unicef, Sociedade Americana de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem que falar, esses órgãos recomendam até os 2 anos. O grande problema é que as nossas crianças já estão agredidas até os 2 anos, e aí eu preciso de um tempo sem telas para que elas possam recuperar e organizar a cabecinha delas. A gente tem uma estrutura no cérebro chamada córtex pré-frontal, que é muito susceptível, muito sensível à dopamina. Dopamina é o hormônio da recompensa, é a substância da recompensa, é o neurotransmissor da recompensa. Toda vez que a gente fica feliz, que a gente fica alegre, a dopamina está envolvida nessa história. Quando
a criança é exposta à tela, a tela produz descarga de dopamina. E a dopamina vai em cima do córtex pré-frontal e bloqueia outros estímulos. De forma que a criança não apresenta, não há uma organização adequada do córtex pré-frontal. Em paralelo, quando você coloca a criança na tela para que ela fique quietinha, para que você não tenha trabalho de sentar, de brincar, de conversar, de falar com ela, ela perde essa oportunidade, que é fundamental para o desenvolvimento. É o olhar a pessoa, o imitar a pessoa, o fazer igual, o se interessar pelo ser humano. A criança aprende a se interessar pela tela e se desinteressa das pessoas em volta dela. Então, isso causa todo esse transtorno, começando pelo atraso de linguagem. Ora, quando a criança é pequenininha, a linguagem depende da inteligência, mas a proporção que ela cresce, que ela vai desenvolver pensamento elaborado, que ela vai desenvolver inteligência, a coisa se inverte. A inteligência depende de uma linguagem. Se a criança não tem linguagem, ela vai perder esse momento de desenvolvimento da inteligência. E embora o córtex pré-frontal ele só complete o desenvolvimento dele lá pelos 28, 25, 28 anos de idade, esse período, até os 3 anos de idade principalmente, é um período de boom, de crescimento muito rápido, muito grande, de muita organização ou de muita desorganização. E o que acontece nesse período vai repercutir muito no resto da vida da criança. Se eu tenho um córtex pré-frontal organizado, que a criança aprende a falar, que a criança aprende a se controlar, que a criança aprende a ter convívio social, que ela consegue tomar decisões corretas, que ela consegue entender as coisas que estão acontecendo em volta dela, ela vai bem. Se a criança não consegue entender, se ela não tem linguagem, se ela não consegue entender o que está acontecendo, se ela não consegue ter um relacionamento social, interagir com outras pessoas, com outros humanos, essa criança vai levar isso para o resto da vida. Eu só tenho até os 3 anos para reverter. Aí, mas vai ficar ruim assim o resto da vida? Não, a gente consegue melhora. A gente consegue que essas crianças melhorem, mas elas nunca mais vão buscar o potencial de capacidade, digamos assim, cerebral que ela nasceu. Vai ficar prejudicado. Então, é preciso que a gente proteja esse período até os 2, 3 anos de idade. Passou daí, vai ficar muito mais difícil, vai remendar, você não vai prevenir, você vai consertar. Uma coisa que é interessante nessas situações, quando a gente fala de TEA, é que as pessoas dizem, olha, o TEA não tem cura, o TEA é definitivo, você tem que aceitar e tratar para que as crianças melhorem. Isso induz um pouco de acomodação em algumas famílias. É como se fosse assim, acabou, tem, pronto, não... na verdade, o TEA diagnosticado precocemente e tratado de forma correta apresenta melhoras assim impressionantes, coisas assim que você só vendo, só estando do lado, só sendo alguém perto da criança e da família para você entender o nível de melhora quando você tem um diagnóstico precoce e uma intervenção adequada. Então, aceite o diagnóstico, mas não aceite a situação. Lute, vá em frente, procure ajuda, procure seu pediatra, procure terapia e, principalmente, reduza ao máximo a exposição à tela. Mesmo crianças com TEA de mais idade, elas se beneficiam da retirada da tela. Sim. É difícil para caramba. Por quê? Porque essas crianças foram a vida inteira colocadas no TEA. O transtorno ainda faz com que a situação de colocar na tela se torne uma coisa mais importante, mais procurada pela família. Por quê? Porque já existe a disfunção, já existe a condição e a criança, na condição, ela tem uma afinidade maior pela tela. Então, quando você tira da tela, principalmente nos primeiros dias, acontece até uma piora, a criança dorme pior, a criança reage pior, come pior, aceita de uma forma mais intensa, mais rebelde os nãos. Então, é preciso que haja um período assim, de desintoxicação, um período que a criança precisa esquecer o estímulo da tela para que ela comece a aproveitar. Em compensação, passado esse período inicial, as crianças melhoram muito, porque elas, não tendo a tela para tirar a atenção delas, da família, do mundo, das coisas que estão em volta dela,
ela melhora, ela interage mais. Inclusive, os terapeutas que trabalham com essas crianças, já em várias situações, a família comentou, olha, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o terapeuta dela, perguntou o que estava acontecendo, que está melhorando, a criança está melhorando muito. Os terapeutas sentem, observam que a criança mudou. Então, se você consegue trabalhar isso cedo, você, mesmo que tenha uma patologia inexorável, que não vai ter cura, você consegue um resultado infinitamente melhor na condução da terapêutica, no resultado do trabalho da equipe em cima da patologia, ou da disfunção, ou da condição, como você preferir. Ok. Francisco, por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo acabou muito rápido. Então, pessoal, só um instantinho que a gente já volta, tá? É muita informação em pouco tempo. Já, já. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de informação sobre o TEA, transtorno de espectro autista, com o Dr. Francisco Soares. Meu amigo Francisco, nós já notamos que o assunto é muito grande e que provavelmente o Francisco vai ter que voltar outras vezes. Mas, Francisco, eu te interrompi quando eu ia te perguntar, assim, com a mão na massa, o trabalho que dá para um pediatra ou para a turma que cuida das crianças para tirar essa criança da tela, principalmente quando ela já tem mais de 3 anos. Comenta. Olha, é realmente complicado, não é fácil, não. A reação, quando a gente tem criança um pouco maior, que a gente fala em reduzir a tela, imediatamente o olho arregala, já fica olhando para a gente com antagonismo. Eu já tive paciente que saiu da sala quando eu falei que tinha que reduzir a tela, entendeu? Então, é difícil. E quando você trata de uma pessoa que tem uma atração especial, uma ligação especial com a tela, como é o caso dos pacientes com transtorno do espectro autista, com TEA, é mais difícil ainda. Essas crianças se ligam realmente, elas entram em alfa, elas ficam muito bem diante da tela. Só que elas ficam muito bem dentro do mundo delas, na conexão com a tela. Elas não têm uma conexão com o ambiente. Hoje foi no consultório uma criança que eu atendo desde menos de 1 mês de idade. E eu sempre falo, não ponha na tela, não ponha na tela. E hoje ela, com 1 ano e 9 meses, mais ou menos, a mãe se queixou que ela falava muita coisa, mas eu não estou sabendo que a criança está na tela. Mas não conseguia aplicar o que ela falava ao dia a dia, à necessidade diária. Então, ela sabia cores, ela sabia contar, ela sabia uma porção de coisas, mas ela falava isso aleatoriamente, sem sentido, sem conexão. E aí veio a suspeita imediata: teu filho está na tela. Ah, tá, a gente está colocando ele em alguns programas educativos para ele aprender. Então, a criança aprende, mas não sabe aplicar. Mas ela se liga na tela, ela fica super tranquila na tela. Então, convence essa família antes, ou naqueles casos em que o prejuízo é pequeno, convence a família de que a tela é que está causando o problema, que a tela é que é ruim, a tela que não presta. É difícil, é complicado. No entanto, quando você consegue
quando existe uma cooperação, quando as famílias afastam. Eu não tive nenhum caso em que a família afastou da tela com seriedade radicalmente, que tenha voltado e dito, olha, não adiantou, não gostei, não prestou, vai voltar para a tela. Muitos voltam para a tela depois, mas eles sabem que eles estão errados. Isso é impressionante. Eles sabem que estão causando problema e voltam com a criança para a tela. Eu já tive um caso de uma criança que os pais, com 8 meses mais ou menos, se queixaram que a criança não prestava mais atenção neles. Eles chegavam em casa, a criança não sorria, não brincava, não respondia aos estímulos deles, só queria ficar olhando a tela, a televisão. E aí eu pedi que eles tirassem da tela. 2 meses depois, a criança interagia, brincava, abraçava, brincava de esconde-esconde, botando o paninho no rosto, a fraldinha no rosto e tudo. Quando a criança fez 2 anos, eles foram no consultório e o comportamento dela estava alterado, não estava como eu queria. E aí eu pressionei. E aí eles falaram, a gente não pode mentir para o senhor, e a gente está colocando na tela porque... E eu não deixei nem terminar. Soltei os cachorros, briguei para caramba. Ele é um amigo da minha filha, quando saiu do consultório, sentou lá fora e falou para minha esposa, que estava lá, e disse, poxa, o tio me arrasou agora. Mas tiraram da tela, graças a Deus. E a criança, poucas semanas depois, já estava com o comportamento adequado, como eu espero, como era esperado para aquela faixa etária. Então, os pais sabiam que a criança era suscetível à tela, a criança sofria uma influência maior da tela, porque existe esse aspecto, um aspecto pessoal, uma propensão pessoal. Como a gente nunca sabe se o filho da gente vai ser muito agredido ou não exponha. Então, ele já sabia, a criança já tinha sido exposta, já tinha apresentado sintomatologia, e ele insistiu em colocar. E essas coisas às vezes a gente não entende, porque as pessoas, a impressão que dá é que as pessoas não conseguem alcançar o problema, a complicação que vai ser levar essa criança para terapia um monte de vezes por semana, correr atrás, contratar professores auxiliares para acompanhar em sala de aula. É uma série de situações que vão levar essa criança a ter muito mais dificuldade de ser um indivíduo capaz de ser autossuficiente do que as crianças que não tiveram acesso, que não foram expostas à tela precocemente. Certo. Me fala uma coisa agora, Francisco. Eu tenho um projeto pessoal da minha atividade acadêmica chamado Coração de Belém, que eu vou nos bairros de Belém. Parou com a pandemia, mas agora vai voltar. E tu tens uma atividade semelhante nas escolas. Antes que eu esqueça, como entrar em contato contigo? É tu que procura a escola ou a escola que te procura? As primeiras 2 escolas que eu fui, eu procurei. Como eram escolas grandes, principalmente a segunda escola que eu procurei era uma escola grande e muito respeitada pelo método montessoriano, pelas outras escolas que utilizam o mesmo método, as outras 3 escolas eu fui chamado, fui convidado aí na escola a conversar com a direção, os psicólogos, expor a ideia, e todas as 3 adoraram, gostaram. Eu já falei com os professores e já fui em 2 conversas com os pais, vou para a 3ª agora, espero chegar nas 5, conversar com os pais de 5 escolas. E vamos continuar o trabalho com os professores, se Deus quiser, aprimorando o conhecimento deles, e para que cada ano tenha um resultado melhor. É preciso, eu tenho uma fé muito grande de que, se eu conseguir mobilizar os professores, eu vou conseguir chegar nas crianças e, mais importante, eu vou conseguir chegar nos pais. Nós fomos para Marapanim, a convite do secretário de Educação de lá, da Velasco, e nós fizemos uma palestra para quase 300 professores lá, e foi um negócio sensacional, maravilhoso, de escola pública lá. Liguei recentemente para ele falou que vai ter uma reunião agora com os diretores das escolas para saber que situação, como é que está essa situação, e estimular os diretores a incentivar os professores a perceber as crianças que estão com problema e orientar os caminhos através do pediatra, através das terapias disponíveis para essas crianças. Isso assim, é uma coisa sensacional, é um negócio maravilhoso, é indescritível. Eu sei disso, principalmente esse trabalho que você faz
de chamar a atenção. Até a primeira vez que eu te convidei, eu confesso que eu nem tinha ideia da profundidade desse seu trabalho. O seu trabalho é maravilhoso. Agora, me fala uma coisa. Você está a escrever um livro a respeito? É isso? Estou escrevendo um livro. Se Deus quiser, vamos publicar no segundo semestre agora. O livro é A Teoria da Tela, onde a gente, na verdade, não é uma teoria desenvolvida por conhecimentos meus, mas baseado no que a gente encontrou de científico, de comprovado em cima da influência da tela sobre o cérebro das crianças. Então, isso é uma coisa que todo mundo que quer ter filho já devia ler, né? Porque... Seria bom, mesmo que não siga, porque, assim, quando você não sabe, quando você não tem conhecimento, é compreensível que você erre. Ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo, então você vai errar muito. Mas quando você sabe os riscos, quando você sabe as consequências possíveis daquela tua atitude, e você, mesmo assim, você toma essa atitude, aí ou é falta de amor ou é realmente uma irresponsabilidade muito grande. Não dá para a gente dizer. Então, o que eu quero botar a boca no mundo, eu quero que todo mundo saiba o que está acontecendo e as consequências disso, para que, se errar, erre com consciência, erre com dolo, não erre com culpa. Com certeza. Porque, olha, esse trabalho teu assim, eu fico, às vezes, sem palavras para falar do trabalho que você está fazendo, da chamada de atenção. Tá? O teu programa está sendo muito divulgado, aquele primeiro, esse agora, com certeza. E esse espaço aqui é teu, você é da casa. A hora que você precisar divulgar, eu acho que a gente tem que divulgar mais ainda. Tá? Esse segundo programa já vai chamar de mais atenção. Acho que a gente precisa divulgar muito, muito mais esse trabalho de vocês. Mas uma coisa, Francisco, o pessoal te acha onde, hein? Tu tem um e-mail, um celular? Esse nosso programa é de utilidade pública. Pode falar. Não, eu tenho uma página no Instagram e está disponível lá para quem quiser mandar recado, perguntar alguma coisa. Eu já tenho respondido, várias pessoas me procuraram através do Instagram e a gente responde, é o maior prazer, não tem problema nenhum. Doutor Francisco Soares, é esse? Pediatria, doutor Francisco Soares. Pediatria, doutor Francisco Soares. Então, olha, essa é a chamada de atenção, vai te achar fácil. Ei, Francisco, a gente tem agora só 1 minuto e meio, é bastante tempo ainda, então eu queria tuas considerações finais e que tu dedicasse o programa, como sempre te dedica, você é o convidado. Primeiro de tudo, eu queria agradecer você se colocar o teu programa à minha disposição. É muito bom, é maravilhoso a gente estar aqui. O programa, como da outra vez, eu tenho obrigatoriamente que dedicar aos meus pacientes, muito particularmente aqueles pacientes que estão sofrendo as consequências da tela, e também aqueles pacientes que já sofreram e que estão em fase de melhora, se encaminhando para uma vida mais saudável, para uma vida com mais independência. É bacana, é sensacional poder estar aqui e você me chamando, com certeza a gente vem, volta, conversa. O tema é realmente muito vasto, tem muita coisa para a gente falar e eu já falo muito, então acabou. Puxa vida. Obrigado. Olha, não, obrigado a você, Francisco, obrigado a você. Esse teu trabalho maravilhoso é pouco, né? Então, eu só queria... Eu vou entrar em contato contigo quando eu voltar às atividades do Coração de Belém. Eu estou seriamente pensando em te colocar junto comigo no projeto. Todo mês a gente vai num bairro, pelo menos para chamar a atenção. A gente programa isso aí, tá bom? Perfeito. E super obrigado, amigo, super obrigado mesmo. E, pessoal, o Francisco vai voltar várias vezes ainda, porque ele está realizando um trabalho maravilhoso. Mas, por enquanto, o nosso tempo acabou. Então,
Até domingo que vem, uma semana iluminada para todos. E obrigado, Francisco. Tchau, turma. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.